Não é difícil nós enxergarmos no desenvolvimento da espiritualidade do ser humano uma expectativa grande a respeito do futuro. Você sabe que, de alguma forma, o desenvolvimento da sua espiritualidade, sim, afeta o seu presente, mas muitas das nossas expectativas, elas têm a ver com além da morte. Isso também tem a ver com a nossa fé. Quando a gente olha para a Bíblia ela nos garante, ela nos aponta para uma vida que não termina, que não finaliza com a morte, mas que prossegue para toda a eternidade. No entanto, muitas vezes nós ficamos reféns no desenvolvimento da nossa vida dessa expectativa de futuro. E ao longo dessa série de mensagens nós temos falado a respeito dessa revolução que pode transformar a nossa história, o nosso casamento, como nós tratamos nossos filhos, como nós nos desenvolvemos enquanto profissionais, quando entendemos que a vida acontece agora, hoje, neste presente momento em que estamos aqui reunidos. Quando nós olhamos para a sabedoria bíblica, nós entendemos como isso começou. Lá em Gênesis 1 e 2, nós ficamos sabendo como era a vida do ser humano no primeiro momento, quando Deus nos cria a imagem e semelhança dele de forma perfeita, maravilhosa, para que tivéssemos um relacionamento adequado, equilibrado com ele, uns com os outros e com toda a criação. A maneira do relator, do autor, do narrador do livro de Gênesis dizer que as coisas estavam bem entre os seres humanos é mais ou menos assim. Ele diz no capítulo 2, versículo 25 de Gênesis: o homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. O homem e a sua mulher estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Essa afirmação do narrador do livro de Gênesis quer dizer para nós que estava tudo bem entre eles, entre Adão e Eva, entre Adão, Eva e os animais, e entre Adão, Eva e Deus, e toda a criação. Mas esse é o último versículo do capítulo 2, exatamente no início do capítulo 3, o narrador conta para nós uma outra história. Há aqui uma mudança na rota da explicação do cenário do que estava acontecendo naquele contexto. O texto diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Agora presta atenção nisso, gente. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui nós temos salientado que a serpente insere em Adão e Eva algo que eles ainda não estavam acostumados a lidar. Que Adão e Eva estavam experimentando da bondade, do cuidado de Deus diariamente. Mas aqui a serpente traz para eles uma expectativa de futuro que eles não conheciam. Uma expectativa de futuro que eles ainda não sabiam como lidar com isso. Nós temos falado ao longo das últimas semanas, amigos, amigas, planejar é bom. Planejar faz com que você se organize financeiramente, com que você organize melhor a sua agenda.
Planejamento é importante para que você tenha uma jornada em 2024 equilibrada e saudável, ok, mas não seja refém e escravo da expectativa de futuro. A nossa espiritualidade muitas vezes é baseada nessa expectativa. Não, as coisas não estão bem, mas quando eu fechar os olhos para a história, abrir para a eternidade, eu vou me reencontrar com os meus queridos que já partiram para a eternidade. Eu vou encontrar Jesus, então a minha fé vai fazer sentido, então tudo vai se encaixar. Sim, isso é verdade também. Mas também é verdade que hoje, 2024, finalzinho desse mês de janeiro, você pode viver uma vida completamente diferente, não escravizada por essa expectativa de futuro, mas completamente plena, porque hoje Deus nos dá tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã. Talvez você traz consigo uma série de questões mal resolvidas em diferentes áreas da sua vida. Relacionamento conjugal, no relacionamento familiar com seus filhos, no seu âmbito profissional, na empresa onde você trabalha, questões emocionais que você vem lidando ao longo da sua vida, e você olha para essas questões como quem olha para um funeral, como quem olha para um contexto de morte. Você fala, isso aqui não tem o que fazer mais, é só velar, é só passar aqui algumas horas olhando, velar esse corpo, não há mais o que ser feito. Se você traz consigo coisas difíceis, complexidades extremas, difíceis de lidar, nessa manhã nós vamos conversar sobre um Deus que nos chama da morte para a vida, hoje e agora. Talvez você pense assim, bom, eu sei, eu creio que, eu entendo mais ou menos essa ideia que a Bíblia nos propõe, de que um dia aqueles que morreram irão ressuscitar. Não é disso que eu estou falando, amigos e amigas. Eu estou falando de ressuscitar da morte para a vida hoje, agora aqui. Nós deixarmos de viver contextos de morte e passarmos a viver contextos de vida, de plena e pulsante vida. Sim, é possível, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que você pode fazer, não tem a ver com bons livros que você pode ler, com cursos que você pode fazer, não tem a ver com 7 passos na direção da vitória que você pode dar, não. Uma vida plena, hoje e agora, tem a ver com a vida de Jesus, compartilhada e servida para nos alimentar aqui nessa manhã. Eu quero contar para vocês hoje uma história que ela não é tão famosa assim dentro das histórias bíblicas, mas que ela é muito linda. Ela conta para a gente a respeito de detalhes muito interessantes. Eu gostaria de contar com a sua atenção para que juntos nós possamos caminhar e que o Espírito Santo fale com a gente nessa manhã e nos ensine a respeito dessa temática. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 11, o texto fala para a gente o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Olha só, o texto conta para a gente que se trata de uma grande multidão. Se fosse uma multidão, já é muita gente, né? Já são incontáveis pessoas. Mas o narrador, que é um narrador minucioso, dos 4 evangelistas, possivelmente o narrador mais detalhista contido nas Escrituras, ele quer deixar claro para mim e para você que não se trata apenas de uma multidão, mas se trata de uma grande multidão. Olha só, Jesus ele está indo numa cidade chamada Naim, e com ele vão os seus discípulos e uma grande multidão. Mas esse versículo 11 começa com essa informação. Logo depois do quê? Toda vez que nós estamos lendo a sabedoria bíblica e nós nos deparamos com uma expressão assim, nós não podemos continuar sem voltar um pouquinho e entender o que aconteceu antes, porque o narrador está querendo que você observe isso. E essa multidão que está acompanhando Jesus, ela tem uma característica.
ela tem um jeitão, ela tem um modo de ver a vida neste momento. Por quê? Porque coisas incríveis estão acontecendo. Esse tal de Jesus está fazendo coisas maravilhosas, indizíveis, imensuráveis. Se você voltar para o Evangelho de Lucas, você vai perceber do capítulo 7 para trás. Se você voltar ao capítulo 6, 5, 4, 3, você vai perceber, você pode verificar isso na sua casa depois, na sua Bíblia, que Jesus fez muitas coisas. Jesus expulsou demônios de pessoas que estavam sofrendo prisões espirituais. Jesus impôs as mãos e curou pessoas doentes. Jesus curou um leproso. Jesus cura um paralítico. Jesus transforma a vida de um publicano corrupto. Ele se transforma numa pessoa que passa a seguir Jesus com uma vida transformada. Jesus ensina coisas maravilhosas que as pessoas sábias da época não conseguiam ensinar. E Jesus cura o servo de um centurião, que era um líder que tinha debaixo de si 100 pessoas, 100 empregados, por isso centurião. Um desses empregados, um desses servos está doente, Jesus o cura à distância. Então imagina só, imagina uma multidão, imagina pessoas que estão caminhando com Jesus e vendo isso acontecer. Imagina você verificar que Jesus curou um leproso. Gente, um leproso nos tempos de Jesus vivia uma vida terrível, miserável, muito, muito mais intensa do que simplesmente a sua doença. Ele era cerceado, proibido de participar de qualquer tipo de atividade religiosa na época. Ele não podia se assentar à mesa, ele tinha que viver fora da cidade. Os discípulos e discípulas de Jesus, essa multidão vê Jesus transformando esse leproso. Aí, uma semana depois, eles veem Jesus curando um paralítico. E os milagres não acabam, eles vão acontecendo, e Jesus vai fazendo, fazendo e fazendo. E essa multidão, então, ela tem uma característica. Essa é a multidão da alegria, da festa e grandes realizações. Gente, imagina, uma multidão seguindo Jesus, Jesus está indo lá na frente, tem gente dançando, tem gente com caixinha de som aqui no ombro, assim, e música alta, não sei o estilo, né? Não vou chutar. Mas assim, imagina aquela música alta, gente dançando, gente gritando, gente falando alto. Você viu o que Jesus fez? Inacreditável. Inacreditável o que ele fez. E gente dançando, o leproso, que antes era leproso, agora está ali também gritando e contando piada e rindo e se divertindo. Essa é uma multidão que demonstra, que expressa alegria. Falam alto, tem fogos de artifício, tem música, tem dança. Grandes realizações é o que essa multidão está vivendo, está vendo Jesus fazer. Talvez seja esse o contexto da sua vida hoje. Talvez você chegue aqui nessa manhã, vivendo um contexto de grande alegria, de festa, de realizações, as coisas estão dando certo para você, o seu casamento está num momento assim de maturidade, profissionalmente você está bem, você está tendo um reconhecimento dentro da sua atividade profissional, você está vendo seus filhos crescerem, eles estão bem, com saúde, eles estão ali agora no Ático Kids, está tudo bem com você, talvez você esteja vivendo esse contexto aqui. Mas o texto continua. E o texto fala para a gente agora a respeito de uma outra multidão. No versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Lucas quer contar para mim e para você que tem duas multidões, ou melhor, duas grandes multidões. Existe a multidão da alegria, das danças, das festas, das realizações que está acompanhando Jesus. Mas tem uma outra grande multidão. Essa outra grande multidão tem uma outra característica. O que está acontecendo aqui? Elas não estão, essa grande multidão não está acompanhando um grande líder, não está vendo milagres acontecer. Essa grande multidão está acompanhando uma viúva.
acompanhando uma viúva. Hoje, no nosso contexto, se alguém fica viúva, isso é triste, é sofrimento, é o processo do luto, mas não tem nada a ver com a viuvez do primeiro século. Não tem nada a ver com a viuvez do primeiro século. As realidades são muito distantes. No primeiro século, uma viúva, uma mulher que perdesse seu marido, essa imagem retrataria para aquela sociedade da época o ápice do desamparo. Você quer a imagem, você quer entender como é alguém desamparado? Fisicamente, estruturalmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, olha para uma viúva. O retrato da viúva, o que uma viúva é no primeiro século, é o desamparo. Uma viúva tinha uma única chance de sobreviver. Por quê? Porque uma viúva, aliás, uma mulher no primeiro século, ela necessariamente, ou pelo menos via de regra, ela não teria uma profissão. Ela não aprenderia uma profissão. A profissão era ensinada de pai para filho, para os filhos homens. As mulheres não teriam uma profissão. Então essa mulher dependia do seu marido para sobreviver. O seu marido faleceu. A sua única chance de sobreviver, então, estava no cuidado dos seus filhos. Os seus filhos deveriam cuidar dela. Mas o texto nos traz uma outra informação, que o filho único dela acabou de falecer. Essa mulher é viúva e ela tem um único filho, que é a sua única expectativa, a sua única esperança, não de vida boa, gente, não de vida boa, de conforto, não, a sua única expectativa de sobrevivência. E esse filho único morre. Essa tragédia condena a viúva à morte. Quando nós olhamos para esse contexto aqui, o que o narrador Lucas quer que eu e você entendamos é: essa mulher está condenada à morte. Condenada à morte. Essa multidão que caminha com essa viúva, ela sabe que o que acontece com essa viúva agora é: essa mulher está condenada à morte. A morte dela é questão de tempo. Ela vai viver uma vida miserável agora. Não, não é só isso. Ela vai morrer, porque ela vai se dedicar à mendicância. Mas se ela for uma pessoa com uma idade razoavelmente avançada, ela vai adoecer brevemente e vai morrer. Ela não tem chances de sobrevivência. Essa multidão é a multidão da tristeza, do choro e das grandes frustrações. Se aquela multidão era a multidão da alegria, do grito, da música alta, das danças, dos fogos de artifício, não, essa aqui é a multidão da tristeza, do choro e das frustrações. Aqui não há fogos de artifício, não existem músicas altas, não existem danças, há apenas um silêncio ensurdecedor. Há constrangimento. Você conseguiria ouvir o barulho dos passos da multidão, o barulho quase irritante dos sapatos ou sandálias daquelas pessoas andando nas estradas empoeiradas da cidade de Naim. Essa é uma multidão diferente. Essa é uma multidão diferente. Talvez essa seja a sua realidade nessa manhã. Existem duas grandes multidões nesse texto. Talvez você chegou aqui pulsando alegria e expressando no seu rosto o quanto a vida tem sido graciosa e o quanto você está bem. Mas talvez nesta manhã você chegou aqui vivendo um contexto de tristeza, de profunda e imensurável tristeza. Talvez o choro seja a única forma de você se comunicar hoje. Talvez você não consiga nem colocar em palavras o que você está sentindo nessa manhã a respeito do seu casamento, a respeito dos seus filhos, a respeito do vazio existencial que acompanha você desde não sei quando. Talvez o choro seja a única linguagem que você conhece nesse momento. E quando isso acontece, a boa notícia na história que nós estamos olhando é que Jesus estava ali.
A boa notícia para mim e para você nessa manhã é que Jesus está aqui. O texto continua. Olha que Lucas conta para a gente no verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Olha só. Até aqui o texto está falando das multidões, certo? Uma grande multidão alegre, outra grande multidão triste. Mas quem se compadece da mulher não é a grande multidão que está alegre. Eles não olham para o outro e falam: puxa, a gente está feliz e tem um pessoal triste ali, a gente precisa fazer alguma coisa. Não, eles querem continuar festejando, eles querem continuar curtindo, eles querem continuar celebrando o que a vida tem feito a eles. Mas o texto diz para a gente que Jesus diz para ela, ele olha para ela, ele se compadece dela e ele diz: não chore. Agora, gente, como que eu digo para alguém não chore? Alguém enlutado. Se você vai a um funeral ou a um enterro e você chega para alguém que perdeu um ente querido e fala assim: para de chorar. Você, no mínimo, vai ser considerado uma pessoa desrespeitosa, insensível. Esse é o momento da pessoa chorar, não é verdade? Está tudo bem, pode chorar. Que insensibilidade de Jesus! Quanta insensibilidade de Jesus! Mas é interessante que essa fala de Jesus, nestes versículos, é um imperativo, ou seja, uma ordem. Jesus dá uma ordem para essa mulher: não chore, não chore. Gente, Lucas descreve para a gente que essa viúva, ela está enterrando seu filho único. Essa mulher é o retrato do sofrimento. Se tinha alguém que podia chorar, se tem alguém que pode sofrer, se tem alguém que pode sentar no meio-fio e chorar bastante mesmo, é essa mulher. E Jesus fala para ela: não chore. É como se Jesus dissesse para ela assim: olha, nós não sabemos nem o nome dessa viúva. O texto não fala para a gente. É como se Jesus dissesse: olha, não há mais motivo para você chorar. Não chore mais. Não há mais motivo para você chorar. Você não precisa mais sofrer. Não há mais motivo para você continuar chorando, continuar sofrendo. Jesus sabe que mudará a vida dessa mulher naquele instante. Por qual motivo você chora? Hoje, nessa manhã. Por qual motivo você tem chorado? Por qual motivo você tem agonizado em oração, ou não em oração, reclamando para você mesmo, para as pessoas que estão ao seu redor? Por qual motivo a sua alma tem chorado? Nessa manhã, Jesus diz, não apenas nessa história, nesse contexto para aquela mulher, mas ele diz para mim e para você: meus filhos e minhas filhas, não chorem, não chorem, não chorem. Jesus não apenas diz isso, porque se sou eu e você dizendo isso, soaria como muita insensibilidade de fato. Jesus é a única pessoa que pode dizer isso. Jesus é a única pessoa no mundo, na história da humanidade, que pode chegar para uma pessoa viúva, que está enterrando seu único filho, que está fadada à morte, não conseguirá sobreviver, e dizer para ela: não chore. Jesus é a única pessoa que pode falar isso para mim e para você nessa manhã também. Em um funeral, em um dia de sofrimento seu, se qualquer outra pessoa disser para você: não chore, é muita insensibilidade. Mas Jesus dizer para você: não chore, é uma revolução. É uma revolução, porque Jesus sabe o que está fazendo. Olha o que o texto diz na sequência. Depois, Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Olha só, gente, tocar no caixão hoje em dia, se você vai no funeral, aí você encosta a mão no caixão ali, põe a mão no falecido, na falecida, se você for próximo. Você sai dali, a sua esposa ou seu esposo já vai vir com álcool em gel assim. Né? É ou não é? É o que a Débora faria. E aí você limpa a mão ali e está tudo bem, mas por que isso? Questão de higiene, não é verdade? Não é porque você tocou no morto
É uma questão de higiene. Mas naquele contexto, não. Os caixões não eram como hoje, fechados. Eles eram tábuas e o morto estava em cima dessa tábua sendo levado para fora da cidade. Porque os mortos não eram enterrados dentro dos muros da cidade. E quando eles estão nesse caminho, as multidões se encontram. Jesus diz para a mulher, não chore, mas ele não fica apenas no discurso, ele vai lá e toca. Quando fala aqui no caixão, outras versões falam esquife, mas a ideia é que ele tocou no morto. Ele tocou no morto. Jesus toca no morto. E o texto diz que os que o carregavam pararam. Por que pararam? Se é hoje, no interior ainda isso acontece da pessoa ser velada numa igreja, em algum local, numa casa, e aí dali até o cemitério existe um cortejo fúnebre que vai acompanhando, vai levando o caixão até o cemitério. Se você se aproximar enquanto aquele corpo está sendo levado e tocar no caixão, não vai acontecer nada. Ninguém vai parar o cortejo porque você fez isso. Mas por que eles pararam? Porque para o judeu tocar no morto tornava o judeu que fizesse isso impuro, impura. Então, quando Jesus faz isso, aqueles que estão carregando o morto, eles se lembram dessa passagem lá em Números 19:11. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Impuro durante 7 dias. Significa que Jesus, se ele tocou nesse morto, ele ficaria impuro durante 7 dias. Para ficar puro de novo, tinha que passar por um ritual de purificação que era oneroso. Ninguém queria ficar impuro. Era oneroso, ninguém queria passar por esse processo. Durante 7 dias você não poderia trabalhar, não poderia se assentar à mesa com seus familiares, você teria que ficar recluso. Eles pararam como quem diz, o que esse cara está fazendo? O que você está fazendo? Por que você tocou no morto? Por que você tocou no caixão? Você não poderia fazer isso. Jesus toca onde ninguém toca. Jesus entra onde ninguém entra. Jesus ilumina onde está escuro. Jesus traz vida à morte. Hoje no seu coração, na sua alma, existem porões. Existem lugares inacessíveis, que o seu cônjuge nunca acessou, que a pessoa que está sentada aí do seu lado nem imagina que existe, que talvez nem você entre lá faz muito tempo. Todos nós temos os nossos porões. A boa notícia é que Jesus não apenas diz para nós, parem de chorar, mas Jesus, ele toca onde ninguém toca. A religião, nossas denominações, a nossa comunidade cristã hoje, o ático, nós queremos ser parecidos com Jesus, nós queremos amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, mas nós somos falhos, nós não conseguimos fazer o tempo todo o que ele fez. Na maioria das vezes nós enfiamos os pés pelas mãos. Mas a boa notícia nessa manhã é que independentemente de como esteja o seu coração, a sua mente, a sua alma, esses porões da sua alma, Jesus tem coragem para tocar. Jesus tem coragem de tocar onde ninguém toca, de entrar onde ninguém entra, de acessar o que ninguém quer acessar. Jesus está fazendo algo e as pessoas estão olhando para ele dizendo, o que você está fazendo? Nessa manhã, eu pergunto para você, o que Jesus está fazendo na sua vida nessa manhã? Que morte Jesus está tocando na sua vida nessa manhã? Que tipo de defunto, que tipo de morto Jesus está tocando para fazer com que hoje você venha da morte para a vida? Assim como essa história está relatando para a gente. Teólogo A.W. Tozer, a respeito desse tema, diz: nenhum homem é o mesmo depois que Deus põe a mão nele. Nenhuma pessoa segue sendo a mesma depois que Deus a toca. Este moço, esse jovem, de quem nós também não sabemos o nome, ele está ali sendo levado
por aquela multidão da tristeza, do choro, da frustração, essa viúva chorando ali amargamente, esse jovem está sendo levado. Mas naquele momento algo aconteceu, alguém lhe tocou. E não foi qualquer pessoa que tocando a impureza se tornou impura, não. Foi Jesus que tocando a impureza tornou a impureza pura. Foi Jesus que tocando a morte tornou a morte vida. Porque onde Jesus toca, onde Deus põe a mão, a vida, onde Deus põe a mão, é impossível que continue sendo da mesma forma. Se você chega aqui nesta manhã com conflitos familiares, com questões difíceis, e Jesus está aqui nesta manhã para tocar essas mortes, tocar essa impureza, tocar esses porões da sua alma, é impossível que você vá para casa da mesma forma. É impossível, porque quando Deus nos toca, nós somos completamente transformados da morte para a vida. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se, levante-se. Jesus diz para a viúva parar de chorar, Jesus toca a dor, toca a impureza, Jesus toca a morte. E o segundo imperativo do texto, Jesus diz: eu lhe digo, levante-se. Sabe qual que era a opção desse defunto, desse jovem? Nenhuma. Ele não tinha como dizer: não, obrigado Jesus por sua intenção, mas eu estou aqui de boa, estou num outro nível agora, e eu não quero voltar. Eu não quero voltar à vida. Não, ele não tinha essa opção, porque Jesus é o Senhor. Lucas chama Jesus de Senhor. Ele é aquele debaixo de quem todas as coisas estão submetidas, inclusive a vida desse jovem morto. Jesus diz: levante-se, levante-se. E é impossível que ele não se levante. Jesus está aqui nessa manhã e ele diz duas coisas para você. Primeiro, não chore. Não é insensibilidade de Jesus, não. É porque ele sabe que pode transformar a sua vida da morte para a vida. Então, ele diz para você: não chore. A segunda coisa que ele diz é: levante-se. Levante-se. E é impossível que você não se levante. É impossível que você diga: não, Jesus, foi mal, vou ficar aqui deitado. Não, não dá. Porque a voz de Jesus é uma voz que tem poder, que governa todas as coisas. O que acontece depois que Jesus faz isso? O texto diz para a gente no verso 15, parte A. Ele, o jovem, se levantou, sentou-se e começou a conversar. Jesus toca o impuro, a impureza sai dele, a morte sai dele, ele se levanta. E aí a gente pode pensar: como que seria a vida desse jovem se fosse hoje? Como seria a vida desse jovem se fosse hoje em dia? Ele ia escrever um monte de livros, ele ia faturar um monte nessa história, ele ia virar um coach famosíssimo, ele ia começar a falar: ó, você quer mudar da morte para a vida? Me segue para saber mais, arrasta para cima. E ele dizia assim: olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu mesmo morto, eu nunca desisti, ele ia dizer. Como seria a vida desse cara se fosse hoje, hein? Como é que foi naqueles dias? Simples, normal. Porque a vida que Jesus quer devolver para você hoje é uma vida normal. É uma vida simples. É uma vida dentro do cotidiano da sua história, da história da sua família. Olha o que acontece: ele se levanta, ele se senta, ele começa a conversar como quem diz: quanto tempo eu apaguei? Nossa, que é essa multidão? O que está acontecendo? E aí, olha o que Jesus faz, gente. Jesus o entregou à sua mãe. Esse trecho aqui, amigos, amigas, ele tem um valor muito especial. Jesus está dizendo assim: moço, jovem, seguinte, quando nós somos trazidos da morte para a vida, nós temos uma missão. E você tem uma missão, jovem. Você tem uma missão. A sua mãe é viúva, a sua mãe tem dificuldade de sobrevivência, sua mãe não pode trabalhar. Jovem, eu vou devolver você à sua mãe. Jesus devolve esse jovem à sua mãe. E, gente, isso aqui tem um valor
Muito importante. Muitas vezes nós pensamos que a nossa espiritualidade ela tem que ser assim, de ver anjos. Ela tem que ser assim, transcendental, num nível estratosférico. Que nós precisamos assim, receber de Deus revelações por meio de sonhos, senão não está bom. Você precisa ver coisas sobrenaturais acontecendo o tempo todo, porque senão não é de Deus esse negócio. Ou você precisa ouvir pessoas falando dessas coisas assim, extraordinárias, para que isso aqueça o seu coração, porque o cotidiano não aquece. Mas olha que interessante, aquele que foi trazido da morte para a vida, que viveu ali um milagre extraordinário, porque Jesus teve compaixão da mãe dele, esse cara simplesmente é devolvido para a vida normal. Vai cuidar da sua mãe, vai trabalhar, vai pagar as suas contas, acorda de manhã, vê como sua mãe está, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite para ela, cuida dela, viva o ordinário com a sua mãe. Amigos, amigas, nós queremos ser uma comunidade cristã simples, de pessoas que vivem o ordinário da vida cristã. Nós queremos caminhar aprendendo com Jesus a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a amar a Deus em primeiro lugar, a amarmos uns aos outros como nós nos amamos, exatamente como Jesus fez com esse jovem, devolvendo este jovem à sua mãe. Essa jornada tão normal, tão cotidiana, ela é cheia, repleta de beleza. Cheia de beleza. Ela é milagrosa. Porque eu só posso cuidar da minha esposa, eu só posso cuidar dos meus filhos, eu só posso varrer a minha casa, eu só posso pegar o lixo e levar lá onde tem que levar todos os dias, porque Deus me tirou da morte para a vida. Porque Jesus um dia me encontrou e me tirou da morte para a vida, para que eu vivesse uma vida normal. Para que eu vivesse uma vida com significado, cheia do normal. O missiólogo Leslie Newbigin, inglês, bispo anglicano, ele diz o seguinte: não há participação em Cristo sem participação em sua missão no mundo. Não há como nós sermos discípulos e discípulas de Jesus se nós não participarmos do que Ele está fazendo na história. E o que Jesus está fazendo na história? Ele está cuidando da mãe, da viúva. Ele está cuidando dessa viúva. Como que você pode participar daquilo que Jesus está fazendo na história? Na eternidade, Jesus diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Na eternidade você vai viver uma vida de eternidade junto a Deus, e com uma realidade que nós não conseguimos nem mensurar e pouco imaginar. Mas na história, você já vive a vida do reino. E como que é a vida do reino? É normal. Cuida da mãe, cuida do pai, cuida do filho, cuida do neto, cuida da casa, varre a casa, cuida dos amigos, liga para os amigos. É a vida do cotidiano que Jesus milagrosamente convida esse jovem a participar. Mas existe muito significado por trás disso aqui. Não é simplesmente cuidar da mãe dele. O que Jesus está fazendo é: para você ter participação comigo, jovem, você precisa participar daquilo que eu estou fazendo. E eu estou cuidando da sua mãe. Para nós aqui termos participação em Cristo, nós precisamos participar do que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo? Ele está cuidando uns dos outros, de cada um de nós, das nossas famílias, de uma forma ordinária, normal, maravilhosamente milagrosa. No versículo 16 e 17, o texto é concluído por Lucas. E o que acontece quando um milagre desse tipo acontece? Acontece que agora só há uma multidão, não existem mais duas multidões. Agora só há uma multidão da alegria, da dança, do grito, de alegria, da festa, das grandes realizações.
E todos ficaram cheios de temor. Não são agora duas grandes multidões, não. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E eles diziam, olha só, um grande profeta se levantou entre nós. Essa expressão aqui, gente, no Antigo Testamento, ela se referia a Elias. Então, na cabeça desse pessoal, que viu o que aconteceu, aquele milagre ali, eles estão pensando, eu acho que esse cara é o profeta Elias, lá do Antigo Testamento. Eles não sabem bem quem é Jesus. Mas essa não é a questão. Talvez você nessa manhã também não entenda bem quem é Jesus biblicamente falando. Talvez você não conheça a Bíblia de capa a capa. Talvez você nunca leu a Bíblia inteira. Talvez você não saiba a diferença de um personagem ou de outro. Não tem problema. Não tem problema. Esses que estavam ali e viram esse milagre de Jesus também não sabiam. O ponto é que eles sabiam disso aqui, ó. Deus interveio em favor do seu povo. Nessa manhã, se você não conhece muito bem Jesus, essa não é a questão. A questão é, Ele está intervindo na sua história para trazer você da morte para a vida. Para que a sua vida tenha significado. Para que você volte a viver uma vida com significado, cuidando das coisas ordinárias. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Irmãos, irmãs, isso que aconteceu aqui não tem a ver com a fé da viúva, tá? Não quero que você olhe para a viúva e fale assim, puxa, mas que fé dessa mulher, né? Ela estava ali chorando, mas ela ainda sabia que Deus ia intervir. Não, ela não sabia. Ela não sabia, ela estava chorando e lamentando. Esse milagre só aconteceu porque existia uma pessoa ali, uma pessoa só, Lucas nos conta, que se compadeceu dessa mulher viúva. Quem que era essa pessoa? Jesus. Só há uma pessoa especial aqui nessa manhã. Todos nós aqui somos comedores de arroz e feijão. Todos nós aqui, segundo a Bíblia, somos pecadores, somos falhos. Nenhum de nós aqui se livra disso, sozinho. Todos nós aqui estamos sobre o mesmo chão. Todos nós precisamos de Jesus. A boa notícia é que Ele está aqui nessa manhã. A boa notícia, o Evangelho, é que Ele nos encontra nessa multidão da tristeza, do sofrimento, da agonia e nos convida a fazer parte da outra multidão. O que a gente pode levar para casa? Primeiro, não permita que o sofrimento, a angústia e o choro paralisem você. Ouça Jesus dizer com amor e autoridade: não chore, não chore. Eu venci a morte, eu venci todas as coisas por você, não chore. 2. Somente Jesus é capaz de levantar você da morte para a vida. Gente, essa afirmação aqui é a mais simples de todas, mas ela é a mais importante. Apegue-se a isso aqui. Levantar você ser levantado, melhor dizendo, da morte para a vida, não tem a ver com igreja, não tem a ver com denominação. Igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, católica, não tem a ver com denominação. Você ser levantado da morte para a vida tem a ver com Jesus, com você ser encontrado por Jesus. Por último, olha isso. Jesus lhe devolve a vida nessa manhã, é isso que Ele está fazendo. Mas Ele também insere você na missão dEle, de reconectar com o Pai todas as coisas. Não existe uma pessoa ressuscitada da morte para a vida apenas para viver agora uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe? Qual foi a história desse jovem depois que ele foi ressuscitado? Vamos imaginar. A mãe ficou muito feliz, deu um abraço. Imagina esse abraço, gente. Deu um abraço nesse menino e aí ele falou: mãe, eu tenho que sair com meus amigos. E aí ele foi viver uma vida de promiscuidade, de devassidão. Não faz sentido.
Não faz sentido, porque quando Deus nos traz da morte para a vida, Ele nos insere em sua missão de participar do que Ele está fazendo na história. Mas Carlos, eu não sei fazer nada, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso, fazer aquilo. Mas não é nada demais que Jesus está pedindo para a gente. Ele está dizendo: cuida da sua mãe. São coisas ordinárias. Cuida da sua mãe, cuida do seu pai, cuida do seu filho, cuida do seu vizinho. Faça coisas ordinárias para a minha glória. Monte e desmonte. Cuide das crianças. Dê bom dia para as pessoas que estão chegando ali. Faça coisas ordinárias. O fato é que depois que Deus nos traz da morte para a vida, Ele nos insere em sua missão. E é maravilhoso participar do que Ele está fazendo na história. Vamos orar? Deus de graça, nós somos hoje seus filhos, suas filhas reunidos, e há alguns aqui, Pai, que se aproximam do Senhor como aquela multidão de alegria, de júbilo, de muitos gritos, de muito barulho, de muita festa. Mas há outros amigos, amigas, irmãos e irmãs que nesta manhã estão andando cabisbaixos, silenciosos, vivendo um contexto de morte, de tristeza e de aflição. Nós somos quem somos, Deus, e de forma transparente nós queremos nos apresentar nessa manhã para o Senhor. E Jesus, você que é o autor da vida, você que venceu a morte quando foi crucificado em nosso lugar, quando foi morto em nosso lugar, ressuscitou 3 dias depois, venceu toda impureza, toda a morte, toda a sombra, todo o sofrimento. Assim como você disse para aquele jovem se levantar, nessa manhã, levanta-nos. Nessa manhã, ressuscita-nos. Nesta manhã, entra nos porões da nossa alma para nos trazer da morte para a vida. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus.